Olá, boa noite. Mais um Ideias da Aldeia começa agora para todo o Acre. E hoje a discussão é sobre política. Nosso convidado é o senador Ciba Machado, presidente do PT no Acre, um dos partidos que compõe a Frente Popular do Estado. Boa noite, senador. Um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, tá? Senador, manter José Alencar na possível vice-presidência de um futuro segundo mandato de Lula, isso foi uma estratégia porque não se conseguiu uma aproximação ideal com o PMDB? De certa forma, sim, porque todos os partidos, os grandes partidos, as grandes alianças, estavam sim buscando o PMDB para formalizar a Aliança Nacional. E quando o TSE baixou aquela resolução dizendo que a verticalização teria que ser mantida, e mantida naqueles padrões de que só haveria dois tipos de verticalização, a formalizada ou a não formalizada em nível nacional, deixou todos os partidos em situação de verdadeira polvorosa. Então, é claro que se buscou uma formalização com o PMDB, e nesta formalização, por ser o maior partido em termos de mandatos eletivos no país, precisava ter uma presença mais firme na chapa, para ter, digamos assim, uma espécie de um contrato mais nítido de um exercício de governo. Então, o presidente Lula, o PT, estava preparado para que a vice-presidência fosse oferecida ao PMDB. Se ventilou também Aldo Rabelo, do PCdoB, se ventilou o Campos, de Pernambuco, o deputado Eduardo Campos, do PSB, e também o Ciro Gomes, que também foi do PSB, foi, digamos assim, citado como os possíveis vice-presidentes. Mas, no final das contas, os partidos têm um problema grave para ser resolvido agora, os pequenos partidos, que é superar a cláusula de barreira, que é de 5% mínimo da votação para deputados federais. Com isso, não foi possível formalizar a aliança em nível nacional e nós preferimos, então, que o atual vice-presidente se mantivesse para que o empresariado brasileiro continue acreditando que este projeto de aliança é um projeto bem sucedido para o país e, portanto, o presidente Lula convida de volta José Alencar para ser o vice-presidente. Senador, às vezes fica difícil para o eleitor assimilar algumas posições partidárias, né? Por exemplo, Lula já fez críticas abertas a uma liderança do PMDB como Orestes Quercia, assim, críticas públicas à liderança do Orestes Quercia, questionando inclusive a honestidade de Orestes Quercia e tudo. De repente, desenhar uma aproximação sendo mediada por Quercia, isso é difícil do eleitor assimilar. Parece que, para usar uma expressão comum, é tudo farinha do mesmo saco. Como é que a gente pode vislumbrar algo diferente em uma aproximação, em um contexto histórico assim também diferente? É complicado mesmo, nós admitimos isso. Eu acho que é até uma culpa da atual legislação eleitoral brasileira, que ainda vai caminhar muito para o aperfeiçoamento. A verticalização tenta ser isso, que os partidos sejam nacionais, não pode as questões locais estar acima das questões nacionais. O país precisa ser visto como nação. Então, nós hoje vivemos isso. Algumas lideranças regionais muito consolidadas e que, inevitavelmente, têm que ser ouvidas para se dar saltos de qualidade. Então, o que se queria do PMDB do Estado de São Paulo não é exatamente igual ao conjunto do PMDB Brasil, PMDB nacional. Como aqui no estado do Acre, nós temos também dificuldade de relacionamento muito grande, como assim em vários lugares. Então, dos 27 estados, o PT e o PMDB têm hoje uma relação muito fraterna, muito boa, em 15, né? E outros avançando, outros menos, e assim por diante, em alguns lugares não tem dado nenhum passo. Então, nesta questão de quem hoje, digamos assim, ostenta a estrela da grandeza maior da política nacional, a gente acha que da natureza da política você conviver com determinadas ambiguidades, adversidades ou coisa desse tipo. Então não é a aliança mais promissora que o Estado de São Paulo queria, mas o PMDB precisava dar um sinal em São Paulo de como que essa harmonia, pensando no outro tipo de governo, poderia ser feita. Então o entendimento que se tem com o PMDB de São Paulo é que o PMDB mantém uma candidatura própria para que nós façamos um segundo turno no Estado de São Paulo e que a gente possa, digamos assim, formar um outro tipo de unidade num outro patamar, num segundo turno, num eventual segundo turno. Agora, Itaã, eu concordo que quem está à frente do processo é quem tem que decidir qual é o rumo que quer. Nós temos um candidato a presidente da República, nós temos um candidato ao governo estadual que vai dar o tom de como é que se quer na política e no exercício da gestão pública. Existe a possibilidade, um desenho nos bastidores lá de Brasília,
de colocar José Alencar no futuro para o PMDB? Eu ouvi falar pela imprensa, né? Ouvi falar pela imprensa. O que tem que entender é que o vice-presidente José Alencar participava do Partido Liberal. Saiu do Partido Liberal e criou um partido que, no nosso entendimento, tem extrema dificuldade de superar a cláusula de barreira. É o Partido Municipalista Renovador, né? PMR. Não, PRB. PRB. Partido Republicano Brasileiro. Perdão. Exato. Ele é um partido que, se ele superar a cláusula de barreira, vai ser um partido mais robusto. Se não superar, há uma ideia de que alguns pequenos partidos pudessem, no mínimo, nós criarmos na lei a estrutura das federações de partidos. Se isso não for possível, a gente acha que está na hora de robustecer melhor outros partidos e dar uma melhorada no perfil ideológico desses partidos. O Brasil está chamando a atenção para isso. Então, eu sei que hoje PSDB e PFL formam um tipo de pensamento, o PT, o PCdoB e PSB formam um tipo de pensamento, o PMDB está caminhando, digamos, para equilibrar essa visão nacional e não tem outro jeito a não ser esses 3, 4, 5 maiores partidos nacionais se consolidarem e poder regimentar lideranças de outros pequenos partidos para haver um melhor perfil da atuação partidária no país. Senador, o senhor já citou por 2 vezes a expressão cláusula de barreira. O senhor poderia explicar para a gente de forma simples o que é isso? E por que foi criado isso? Sim, foi criado porque na Constituição de 88 ficou liberado para se criar partido. Quem quisesse podia criar um partido político. E uma extrema facilidade de criar um partido político no Brasil. Mas aí, quando vai para o dia a dia, cada partido político criado tem os mesmos direitos iguais, que é tempo de televisão. Aí você imagina, todos os partidos, todo ano tem direito a 20 minutos de televisão. Daqui a pouco a televisão não tem mais nem programa próprio. Dentro da Câmara dos Deputados, das câmaras de vereadores, nas Assembleias Legislativas, no Senado, cada bancada eleita tem direito a um líder, esse líder tem direito a um gabinete, tem direito a não sei mais, é um conjunto de direitos. Então foi criado o seguinte, é preciso criar algumas questões de que o partido ou é um partido de verdade, ou é um partido robustecido, que está enraizado, né? Representativo, ou ele pode até existir, mas sem esses direitos. Então foi criado este item chamado, o partido tem que atingir nas eleições de 2006 um mínimo de 5% dos votos para deputado federal em 9 estados brasileiros. Se não atingir essa meta, esse partido vai existir sim, mas sem direito à TV, rádio, liderança nas bancadas e uma série de outros direitos que ele perde e fica tendo a existência lá, mas sem esses direitos. Então a cláusula de barreira é ou tem os 5% em 9 estados ou vai perder os direitos que hoje ele tem na Constituição. O senhor falou que aqui no Acre também essa relação entre os partidos, ela tem dificuldades. Hoje a Frente Popular do Acre está com 10 partidos. Manter um grupo desse tamanho por tanto tempo, que tipo de engenharia se faz necessário? Vocês têm uma espécie de lavagem de roupa suja interna? Como é que é feito isso para manter a fortaleza desse grupo e manter aí durante tanto tempo esse grupo unido? Começou com 4, né? Começou com 4 em 1990, né? 4 partidos. E de lá para cá, a ciência colocada é fortalecimento das lideranças desses partidos e unidade acima de tudo. Nós não temos voto. O Conselho Político da Frente Popular não decide nada por voto. Porque não adianta você julgar. Como é que o PT participa da reunião com o tamanho que ele tem, o PCdoB com o tamanho que ele tem, com um partido que tem, digamos assim, uma representação bem menor no Estado? Então, se for para voto, como é que justifica? Então, é por consenso. A gente procura esgotar todas as argumentações até se chegar a um consenso. É claro que em todo lugar, até na família, nós temos aqui e acolá as nossas dificuldades, as nossas diferenças e assim por diante. Mas elas não podem se superar ao tamanho das demandas, né, da ousadia que se tem pela frente, que é a construção de um propósito de governo, propósito de sociedade local. Então, nesses 16 anos, se aprendeu muito isso. Outra coisa, Ita, é que a gente procura fazer em nós mesmos, todos os partidos, o exercício de que a gente ganha na política com o resultado obtido no conjunto das ações. Não dá para a gente fazer aqui, por exemplo, se a gente consegue um benefício por Brasília, não, aí é de fulano. Você consegue um outro aqui, é de cicrano. Se fizer isso, então você está, digamos assim, individualizando a conquista. Então a gente procura, é claro, agradecer e até exaltar
aquela pessoa que liderou aquela conquista, mas tentando socializar que houve mais pessoas que participou, que nós somos um conjunto, nós somos uma família e que nós não vamos abrir mão disso. Então, no meio dessas dificuldades todas, mas também dessas potencialidades, eu acredito que a Frente Popular hoje discute que onde é que a gente ganha, numa hora que se está inaugurando um evento, uma obra, inaugurando um serviço, um benefício que chega, e todos juntos chegam e todos juntos se abraçam e a sociedade reconhecer que é um trabalho coletivo. Então, por isso que eu acho que a Frente Popular tem acertado, e diferentemente de todos os outros estados. Não tem um partido que tenha uma história de aliança tão longa e tão consolidada como hoje é a Frente Popular do Acre. Os partidos de oposição falam que tudo gira muito em torno da figura do PT. Né? O PT, aí, de certa forma, não se sabe se é por liderar todo o processo no Estado, mas cabe, segundo os partidos de oposição, ao PT as decisões tomadas na Frente Popular. O que o senhor contra-argumentaria em relação a isso? Cada partido é soberano, nós procuramos ouvir a todos. Nós, sempre que o PT vai para as reuniões, é claro que leva também as suas ideias. Nem sempre as nossas ideias são as que prevalecem nas reuniões, isso não é verdade. Nós sempre socializamos e o que nós temos, digamos assim, é a compreensão de que todos os partidos querem crescer, têm o direito de crescer e que o PT tem também responsabilidade de ajudá-los a também dar um passo futuro. Mas se a gente observar, dentro do PCdoB, nós temos hoje lideranças consolidadas no Estado, como é o caso do Edivaldo Magalhães, da deputada federal Perpétua Almeida e das emergentes que estão surgindo. O deputado Moisés Diniz, os vereadores aqui da capital, Márcio outros Batista. vereadores do interior. No caso do PMN também, Sérgio Oliveira, que foi brilhantemente presidente da casa durante estes 8 anos da exercício do Jorge Viana. E o PMN está dando um salto de qualidade no nosso entendimento, que é apresentá-lo para a federal. Também vamos ajudá-lo para ver se ele consegue chegar a Brasília. O PSB também, nós vamos trabalhar o máximo para que atinja a questão da cláusula de barreira, para que ele tenha os 5%. Então, nós temos entre nós uma fórmula de tentar trabalhar juntos. Então, se disser que o PT hoje é quem comanda, não é verdade. O PT tem, digamos assim, a maior visibilidade na sociedade, assim por diante. E é claro que ter uma liderança do porte do Jorge Viana, da Marina, do Tião Viana e de outros colegas, como Raimundo Angelim, essas lideranças também, quando fala, é claro que a gente procura se brilhar pela luz da experiência, né? E é por isso que talvez algumas pessoas digam, não, ali é fechado. Não é fechado, é porque procura se ouvindo e discutindo até chegar a um ponto comum e que muitas vezes, pelo próprio cargo que coloca, o governador, ao falar, muitas pessoas já dizem, não, já foi uma decisão tomada. Senador, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. Ah. O Ideias da Aldeia volta em instantes. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com Cibar Machado, senador da República e presidente do PT no Acre. Senador, lá atrás, há uns 2 ou 3 meses, se não me falha a memória, quando a ministra Marina Silva afirmou que não seria candidata ao governo do estado do Acre pela Frente Popular, que impressões lhe trouxeram essa decisão? Porque foi uma decisão tomada em conjunto com todos os partidos da Frente Popular, mas para o senhor, quais foram as impressões quando o senhor ouviu Marina fazendo aquela declaração? O que o senhor pensou? O que passou pela sua cabeça? Eu não fiquei mais tanto surpreso porque eu comecei a concordar com os argumentos da ministra Marina Silva. Pude conversar com ela várias vezes lá em Brasília, como a gente mora no mesmo prédio, né? Os apartamentos são quase vizinhos, então de vez em quando a gente se visita. E pude ir conversando com ela e ela apresentando o que poderia ser de interessante apresentar um nome do perfil do Binho, né? E ao máximo que a gente conversava, depois governador, depois outros militantes, tantas outras pessoas. Então, até chegar ao Binho, houve um processo de conversas.
Agora, é claro, na primeira vez que se ouviu falar, dava aquele choque, que eu acho que foi natural para muitas pessoas. Porque nós estamos acostumados a, quando apresenta um nome para um cargo majoritário, se apresenta sempre o nome mais conhecido, né? O nome que está mais no dia a dia das pessoas e assim por diante. Então, se procurava fazer logo isso. Como o Binho nunca tinha se colocado com ideia, com pensamento, com vontade de ser candidato a qualquer coisa, então foi um choque de ambas as partes. Eu acho que para ele, internamente, como para muitos de nós que diziam, meu Deus, como é que nós vamos apostar num negócio desse? Mas o brilhante disso, o bonito dessas coisas, é que nós temos tido apostas ao longo da história muito interessantes. Quando o Jorge Viana foi o nosso candidato em 90, foi uma coisa mais ou menos como essa. Eu me lembro ainda hoje do dia e da hora em que a Marina chegou numa reunião do PT, quando a nossa sede era lá na Cadeia Velha, e apresentou para nós o Jorge Viana. Ainda com cara de garoto mesmo. Quando foi em 94, já foi o Jorge Viana que disse, se a gente apresentar a Marina para o Senado, nós vamos ganhar a eleição. Aí todo mundo se espantou. Eu me lembro até que o Abraim diz, meu Deus, a Marina é uma deputada federal eleita, vai para o Senado, nós podemos perder essa eleição. E então houve um pouco desses choques assim já ao longo da nossa existência. Então nós estamos um pouco acostumados com a ideia dessa novidade, né, de ter novidade. Então o Binho é uma novidade, porque é um político que rompe com a tradição da política. Então é interessante isso, e, portanto, eu digo para você que o choque meu foi passageiro e rapidamente a gente assimilou e diz, realmente o Binho é a pessoa preparadíssima para este momento que nós estamos vivendo. O senhor falou aí, dando ênfase na palavra político, por quê? Porque para o senhor essa frase de dizer que um político não pode ser técnico ou vice-versa, isso existe, principalmente na figura do Binho? Eu acho que existe. Por exemplo, as pessoas nascem muitas vezes com um brilhantismo muito grande para determinadas áreas. E como eu estou lendo muito a biografia de grandes cientistas e grandes líderes no mundo, eu acabei de ler a de Albert Einstein. E Albert Einstein, do que foi um gênio para a física, se revelou uma pessoa não muito afinada com a política, quando ele ajudou a inventar a bomba atômica, porém condenou a bomba e tentou jamais que o exército norte-americano tivesse acesso à fabricação da bomba. E claro que errou, na hora da estratégia política, errou feio. E assim eu acho que nós podemos ter uma pessoa que é excelente técnico, mas que não leva jeito para a questão da política. Então muitas pessoas, não, o Binho é técnico, não é político. Não, eu considero o Binho um político técnico que rompe com a tradição da política do Estado, e eu acho que de outros lugares também, que é dizer, não, as coisas não são tão determinadas assim, o futuro das pessoas não está determinado, então é possível fazer uma novidade do tamanho dessa que está sendo feita. Nas eleições de 2006 aqui no Acre, essas convenções, elas têm uma lógica que lhe traz alguma surpresa, lhe surpreende de alguma forma, não? Assim, este processo no entorno do Binho, ele está muito diferente dos demais. É claro que a gente tem, cada momento, um momento como este, a gente procura socializar ao máximo e tal, mas como o Binho mesmo se colocou, dizendo, eu gostaria de que nós fizéssemos um trabalho descentralizado, ao máximo possível das pessoas poderem ser envolvidas, e até mais porque com o peso da verticalização, esta é uma campanha que tem que ir mesmo para a mão de muitos, né, de muitas pessoas. Então eu acho assim que está dando tão certas coisas que não precisa nem planejar rigidamente, que as coisas naturalmente estão acontecendo. A festa de Cruzeiro do Sul e tantos outros municípios que a gente tem participado está de uma emoção tão grande que digo para você que realmente está valendo a pena fazer política no Estado. Por que é diferente fazer política em Cruzeiro do Sul? O que ali tem de diferente, senador? Existe alguma coisa diferente em Cruzeiro do Sul, do ponto de vista político? Existe. Existe, tanto do ponto de vista da natureza em si, do lugar, quanto da formação do território, da ocupação do território, da formação do pensamento social de lá. Realmente, quando a gente começa a estudar melhor a história, a gente percebe que as ligações do Juruá em relação aqui ao Vale do Acre são um pouco distintas. E as lideranças se constituem de outra forma. O processo da transformação do Acre em Estado foi um pouco diferente. Os líderes de lá foram outros que não os daqui. E até quando a gente olha para a natureza, tem algumas separações. A castanheira não existe depois do Rio Purus, né? A formação do terreno lá é mais ondulado do que o daqui, a chuva de lá é maior do que a daqui. Então, tem algumas diferenças que a gente tem que considerar.
E, portanto, para nós está sendo um novo aprendizado. Isso tudo é uma questão de ter cada vez mais a respeitabilidade com as micro-regiões do Estado. Então, eu considero que o Jorge deu um passo muito grande quando sugeriu à Assembleia Legislativa que a gente criasse as micro-regiões administrativas conforme os vales dos rios. E, portanto, neste caso, o Vale do Juruá tem sim que ser, não só o Vale do Juruá, os demais, mas a respeitabilidade e o carinho que se tem com aquela região é muito importante. E aí eu acho que a Frente Popular acerta mais uma vez na escolha de uma pessoa de lá, da forma que foi a escolha do César Messias. Então, muitas pessoas, inclusive ligadas à própria Frente Popular, enxergaram uma certa incoerência, né, ou não sei qual palavra, acho que incoerência é a palavra mais adequada, para justificar a escolha de César Messias. Até que ponto vale a pena garantir a governabilidade em troco de uma escolha que historicamente não se desenharia em outras situações? O que é interessante lembrar é que além de uma escolha, pensando numa vitória eleitoral, isso também, mas nós também fomos atrás de outros elementos, que é o elemento de uma nova amizade com a região. E é claro que o César Messias está aqui também por isso, pela admiração que nós tivemos quando ele foi prefeito, pela, digamos assim, pela a honestidade que ele foi de ter sido político ali no âmbito da prefeitura e também ter sido, digamos assim, muito preciso e muito sincero conosco. Depois o partido dele, inclusive, cassou o direito dele ser reeleito, ele pagou um preço político por isso. Então, hoje nós temos um agradecimento, porque ele mostra que a vida dele para cá é uma vida de construção. Não se trata de salvamento político de ninguém, nem dele, nem nosso. Se trata aqui de que há hoje uma compreensão de que o futuro político dele tem muito, ou se não, para não dizer tudo a ver, com também o pensamento político da Frente Popular. Então, hoje pode ficar tranquilo que a escolha de César Messias é muito mais de um entendimento de ideologia, de filosofia partidária, do que mesmo de uma vitória eleitoral. É uma situação que nós, inclusive, já debatemos aqui no início do programa, a mesma situação de Luiz Inácio Lula da Silva e Orestes Quercia, por exemplo. Exatamente. Exatamente. Situação semelhante. Né? Exatamente. Senador, vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar de educação agora, que é um assunto que o senhor também tem bastante participação, é um dos parlamentares que mais destina emendas para a Universidade Federal do Acre. E está em debate aqui, principalmente no âmbito político, a criação de uma universidade estadual. Qual é o erro em se instalar aqui no Acre uma universidade estadual? Então, nós já trabalhamos a ideia da universidade estadual desde o primeiro ano do governo Jorge Viana. O Binho Marques, que era secretário de Educação, visitou as experiências de outros estados, de universidades estaduais, as federais, e a conclusão que nós chegamos é que o estado do Acre não tem condições, nenhuma condição de criar uma universidade estadual. Por quê? Porque não há dinheiro para isso. Se criar, ela vai ser um elefante branco. E, aliás, nós vamos matar a que nós já temos, que é o FAC. Porque nós vamos criar não uma universidade, nós vamos estar criando uma usina de diplomas. Porque as condições técnicas de transformar um estudante num profissional de qualidade não vai existir. Só para você ter uma ideia, quanto custa a interiorização da UFAC? Colocar ela nos 22 municípios. Tem um convênio que o governo do estado assina com a universidade de 20 milhões de reais. Tem a emenda que eu já dediquei no primeiro ano de 3 milhões e meio, agora de mais 3,5. Tem as emendas individuais dos parlamentares que colocam lá dentro, que é o que a gente está fazendo para a melhoria da instituição que nós já temos. Se nós criarmos uma universidade particular, estadual, só para você ter ideia do preço de um doutorado. Um doutorado no Acre, nós precisamos de cerca de, no mínimo, 5 milhões de reais para você ter a primeira turma formada. Depois dela estabilizada, para manter um doutorado minimamente de qualidade, você precisa de investimento de 2 milhões de reais por ano. Então, onde é que nós vamos encontrar um quadro de professores para garantir os custos básicos do Estado, estrutura física, manutenção em geral? Então, eu acho que é o tipo do assunto que quem falar nisso, com certeza, é porque não está informado. Se sentar com calma e começar a fazer cálculos, contas, e fazer o chamado relação custo-benefício,
O que vai sobrar no final é você ter uma péssima Universidade Federal do Acre e uma pior Universidade Estadual. Quem fala isso talvez é porque não tem experiência no executivo, né? É possível. Ou talvez nem da educação. Talvez nem da educação, que é menos ainda, digamos assim, o tamanho do executivo como todo e só o ramo da educação. Então não tem jeito. Eu acho que o caminho que está sendo tomado é o caminho ideal. Fortalece-se a Universidade Federal, a UFAC, coloca-se ela em todo o estado, melhora cada vez mais a estrutura de bibliotecas, laboratórios, a questão de novos profissionais, contratação de novos professores. Então, neste caso, eu acho que este entendimento que está tendo entre a universidade, a UFAC, o governo do estado e a bancada federal, que juntas estão se contribuindo para avançar na melhoria da qualidade do ensino superior no Acre, e isto é a saída que nós temos para os próximos 10 anos. Eu acho que somente daqui a mais de 10 anos, talvez com 20 anos, é que nós poderíamos ter uma economia pulsante no estado do Acre, que compensaria já estudar a instalação de uma universidade estadual. E quem ainda duvida, o Acre é pequeno, não precisa disso. Acho que São Paulo tem muito dinheiro e tem muita gente, Bahia já tem muito dinheiro. Já tem dificuldade para manter a estaduais. E tem dificuldade, a gente sabe como é que é. E sabe por quê? Porque a federal de lá quase não existe. A federal de lá quase não existe. Então, todos os recursos do FINEP, todos os recursos de investimento em ciência e tecnologia, vai para a USP e para as estaduais de São Paulo. Porque se tivesse ambas, com certeza nenhuma e nem outra ia fazer a coisa direito. Bom, fortalecer a UFAC com institutos como, por exemplo, a Universidade da Floresta é uma lógica diferente, né? Ah, sim, porque você está colocando um centro, né? Um centro que não é só de ensino, é também de pesquisa, casado com a comunidade local, que vai respeitar também o conhecimento do ribeirinho, do agricultor, do indígena, a parteira, aquelas pessoas que conhecem, tem uma medicina própria lá, tem um saber próprio, casado com um saber científico, inclusive devolvendo até royalties, se for gerada alguma patente, para essa comunidade. Então, são nessas coisas que a gente acredita que, para o Acre, nesses próximos, com segurança, 20 anos, é investimento total e absoluto no fortalecimento da UFAC e não de outra instituição, que com certeza as duas competindo vão se acabar juntas. Senador, infelizmente nosso tempo acabou, foi um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Sempre a gente tem a sensação de que ficaram coisas a serem debatidas, mas isso fica para um próximo encontro. Muito obrigado. Bom, e esse foi o nosso Ideias da Aldeia de hoje. A você que nos acompanhou em uma das cidades acreanas, obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo encontro.